Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Pedro aqui do Piauí, Brasil, Nordeste do Brasil. Nós vemos, eu quero ler aqui um versículo, alguns versículos, Marcos 16, versículo 15 em diante. Nós vamos ver aqui o que é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro. Eu vou lhe mostrar que este vírus, conhecido como coronavírus, veio ao mundo para provar. O próprio Deus permitiu esse vírus vir ao mundo para provar que o evangelho que estão pregando é falso. O evangelho que estão pregando no Brasil e no mundo é falso. Brincaram muito com Deus. Brincaram muito. Pastores não oram mais, pastores não buscam mais a Deus, passa o dia todinho assistindo canais de assinatura, entendeu? E quando vai pregar, imita pregadores da internet, entendeu? E copia estudos de outros pregadores da mídia, entendeu? E Jesus olhando do céu, vendo aí o povo consagrando vassoura, consagrando cimento, consagrando chave, o povo só pregando prosperidade, só pregando bênção, só pregando riqueza, só pregando luxo, entendeu? Valorizando mais o diploma do que a unção do Espírito Santo. Eu quero saber se a teologia, a sua formação secular, a sabedoria secular, nesse momento de crise em que um vírus assombrou o planeta todo, até os crentes, igrejas evangélicas fechadas, Deus provando que o evangelho que estavam pregando é um evangelho falso, mentiroso, que não transforma a vida de ninguém. Vou lhe mostrar qual é o verdadeiro evangelho. Marcos 16, versículo 15, Jesus disse assim, ó: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crê. É só quem crê. O verdadeiro evangelho, uma igreja que vive e que prega o verdadeiro evangelho, os sinais acompanham essa igreja. Os sinais acompanham essa igreja. E esses sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Verdadeiro evangelho é esse. Você sabe por que é que as igrejas evangélicas estão de portas fechadas? Os pastores formados, gabaritado, formado na universidade, formado em bacharelado, formado em teologia, eles estão tudo trancado e ainda avisando para os crentes se trancar dentro de casa, porque eles não estão seguindo e nem vivendo o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, os crentes não correm da doença, os crentes vão para cima da doença. Quem tem o Espírito Santo é assim. O Espírito de Deus está em você, ok? O coronavírus é como se fosse um exemplo, é como se fosse um espírito das trevas que vem e incorpora. Por exemplo, se o espírito das trevas vem incorporar num crente que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo tem o poder de matar o vírus. Não é o vírus que mata o Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem o poder de matar o vírus. Uma coisa que eu fiquei triste, eu fui saudar com a paz do Senhor na última reunião que teve na nossa igreja, aqui em Pimenteiras, Piauí.
Porque o que eu digo aqui, eu digo em qualquer lugar. E essa irmã, cujo nome eu não digo por ética, veio me dar a paz do Senhor botando o cotovelo para mim. Cadê a fé desses crentes? Não, nós não podemos tocar nas mãos, nós não podemos se abraçar, nós não podemos se visitar, as igrejas têm que ser fechadas, porque nós estamos com medo da doença. E Jesus não disse que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, e que os sinais seguiriam aqueles que crescem? Vocês estão entendendo aí o que foi que o próprio Deus fez? Nós vemos aí, todo mané quer ser pastor, todo mané quer ser pregador, toda mulher está indo para as redes sociais, outra já sai da igreja, já diz logo eu sou bispa, outra diz eu sou apóstola. Todo mundo brincando, abre uma denominação numa esquina de rua, bota uma placa e diz agora eu sou pastor. Aí, o que hoje as igrejas evangélicas estão sendo simplesmente como empresas de encher os bolsos de pastores. Eles não estão preocupados se você está doente, se você está com câncer, se você está com AIDS, se você está cego, se você está na cadeira de roda. Você pensa que os pastores de hoje vão jejuar 2, 3 dias, 4 dias, jejuando, orando para você ficar curado? Vai não, meu irmão. Eles querem saber só do seu dinheiro. E Deus permitiu esse vírus, coronavírus, espalhar no mundo para provar para o mundo inteiro que o evangelho que estão pregando no mundo é um evangelho falso, não é o evangelho verdadeiro. Está aqui. E esses sinais seguirão os que até a sombra dos apóstolos curava. Hoje, em meio a esse tumulto do coronavírus, se nós, os crentes de hoje, em pleno século XXI, estivesse pregando o verdadeiro evangelho, sabe o que eles iam fazer? Abrir os templos e chamar as pessoas que estão desenganadas com esses vírus. Era a hora de nós ter colheitas de almas se rendendo aos pés de Cristo através dos sinais. Era para a igreja estar em jejum e oração, de portas abertas e chamando os doentes, desenganados pela medicina. O médico que desenganou, traz para a igreja. Nós vamos orar, nós vamos ungir com o óleo da unção e eles serão curados e as pessoas vão ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Mas entenda, nós só podemos levar salvação para o mundo se nós tiver salvação. Foi comprovado, o próprio Deus provou que este evangelho, meu amigo, que você vem acreditando aí, é evangelho de prosperidade, é evangelho que a mulher pode usar tudo, maquiagem, batom, roupa curta, crente jogando futebol, pastor andando de bermuda, pastor dentro de casa sem camisa, esposa de pastor pintando os cabelos, com unhas postiças, roupas curtas, e Deus é fiel. É só o começo, Deus ainda vai apertar muitos parafusos. Deus permitiu o vírus, coronavírus, espalhar no mundo para provar que este evangelho que vem sendo pregado no Brasil e no mundo é um falso evangelho mentiroso de promessas falsas. O verdadeiro evangelho, ele é acompanhado de sinais, disse Jesus, é de sinais. O paralítico tem que chegar na cadeira de roda e ele tem que sair empurrando a cadeira de roda. Ele tem que sair andando. O cego, o verdadeiro evangelho, o cego entra na igreja cego e sai enxergando. O mudo tem que sair falando. Se não está acontecendo sinais na igreja, é comprovação que o evangelho que estava sendo pregado era um evangelho falso. Um evangelho mentiroso. Caiu a máscara agora dos pastores, tudinho, de dentro e fora do Brasil. Os pastores com medo de doença. Oh, gente, Jesus disse que nós temos que abraçar. Ó, quem tem o Espírito Santo mesmo, não é quem diz ter, é quem tem de verdade.
abraça o canceroso, abraça o leproso, e em vez da lepra pegar em você, o vírus da lepra morre pelo poder do Espírito Santo. E hoje uma vergonha, as igrejas evangélicas fechadas, o povo com medo do coronavírus. Quer dizer que o coronavírus é maior do que o nome de Jesus? Você percebe aí que um vírus foi o suficiente para fechar as igrejas evangélicas? Caiu a máscara desses falsos profetas que estão pregando o evangelho mentiroso, falso, que não transforma a vida de ninguém. Aliás, nem eles mesmos que estão pregando não estão transformados. Você percebe que um vírus foi o suficiente para fechar as igrejas evangélicas? Imagine se vier uma perseguição. Se vier uma perseguição, os primeiros a receber a marca da besta são esses pastores que dirigem as nossas igrejas hoje. Por isso que Jesus disse assim, ó: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será se ele vai achar mesmo fé na terra? E Jesus disse: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então, Deus provou para o mundo que esses pastores que dirigem a igreja não têm autoridade sobre os espíritos de doença. Deus provou para o Brasil e para o mundo que esses pastores não estão pregando para nós o verdadeiro evangelho. Deus provou para o Brasil e para o mundo ver que na hora de provar a fé, os falsos cristãos fechariam os templos com medo das doenças. E Jesus disse que nós, em nome dele, teria que orar pelos doentes e eles serem curados. E sabe o que está acontecendo? Os crentes, devido não estarem seguindo o verdadeiro evangelho, provaram que não estão seguindo realmente Cristo, estão tudo intocado dentro de casa, templos fechados com medo de doença. Então, para eles, o vírus é mais poderoso do que Jesus. Para eles. Percebe aí? Que este evangelho que vem sendo pregado há anos aqui no Brasil e no mundo, vem sendo um falso evangelho que não transforma a vida de ninguém. Cadê agora os profetas que rodam dentro da igreja? Que disse que tinha o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não tem medo de doença não, meu irmão. Era para os templos estarem todos abertos. Agora seria a hora de nós termos uma colheita em massa de pessoas se rendendo aos pés de Cristo através dos sinais que iriam acontecer. Mas uma igreja que não tem poder e nem autoridade sobre os demônios, se abrir os templos, vai passar vergonha. Viu? Deus tirou a máscara desses pastores, desses cristãos que estão dirigindo igrejas. Eles acham, eles fazem hoje das igrejas simplesmente meio de sobrevivência. Preguiça de trabalhar, não querem trabalhar. Meio de sobrevivência. Duvido se vão tirar 3, 4 dias de consagração e oração sem comer, só bebendo água para orar pelos doentes. Eles acham que só na teoria, eu sou formado em teologia, eu sou gabaritado. Bota agora o gabarito, meu irmão, para espantar o coronavírus. Bota a tua formação teológica agora para matar o coronavírus. O que mata doença, o que mata vírus é o poder do Espírito Santo, meu irmão. É o poder do Espírito Santo. Que é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele é um espírito de ousadia. Se hoje os crentes verdadeiramente estivessem seguindo o verdadeiro evangelho e tivesse mesmo o Espírito Santo, os templos estavam abertos. O povo ia dizer: mas por que vocês não estão com os templos fechados? Porque aqui o doente entra doente e sai curado pelo poder do nome de Jesus. Aqui o paralítico entra sendo empurrado numa cadeira de roda e ele sai andando. Aqui o cego entra e sai enxergando. Mas cadê?
Cadê os homens de Deus? Cadê os profetas de Deus? Cadê os profetas de Munta Navassoriano, de Rita Malacai e Glória Ciclamar? Bora agora pular, agora é a hora de nós pular. Agora é a hora de nós rodar e provar para o mundo que nós temos o Espírito Santo. Cadê? Cadê nós provar para o mundo que nós temos o Espírito Santo? Cadê nós provar para o mundo agora que nós temos autoridade sobre os espíritos, sobre as doenças? Cadê? Tá os crentes tudo intocado dentro de casa com medo. Viu? Caiu a máscara desses falsos profetas que fazem da igreja meio de sobrevivência. Só se importa com o seu dinheiro, só se importa com o seu dinheiro. Você tá lá dentro da igreja doente, doente dos ossos, doente da pele, paralítico, e eles não entram em campanha de jejum para que você seja curado. Sabe por quê? Porque eles se interessam só com o seu dinheiro e acabou. Caiu a máscara. Deus desmascarou esse cristianismo falso que vinha sendo pregado no Brasil e no mundo. E hoje não tem mais como nós querer encobrir, porque o mundo viu os crentes fechando os templos com medo de doença, sendo que Jesus disse assim, ó, a igreja verdadeira, os sinais seguem esta igreja. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Um evangelho que não tem sinal não é evangelho, é falso. Um evangelho de igreja que fecha templo com medo de doença é falso evangelho, não é o evangelho verdadeiro de Cristo. Ah, mas nós temos que obedecer às autoridades. Bom, quem não tem o Espírito Santo tem que obedecer, é o jeito, fazer o quê? Se você não tem o Espírito Santo, meu irmão, se esconde mesmo. Se esconde mesmo, fica aí logo intocado dentro da tua casa, entendeu? Se você não tem autoridade sobre os espíritos de doença, você pode se esconder mesmo, se esconde mesmo, mas se esconde de verdade. A igreja primitiva era o governo dizendo, para de falar de Jesus, e eles continuavam. Não fala de Jesus, e eles iam presos, eram mortos, mas eles continuavam. Era hoje, era para centenas de vidas estarem aceitando Jesus, era para ter uma coleta grande agora de almas se rendendo aos pés de Cristo. Nossa, eu estava doente do coronavírus, eu fui para a igreja evangélica e lá os crentes oraram e o Jesus dos crentes me curou. Agora eu aceitei Jesus e agora entendi que Jesus é mais poderoso do que o coronavírus, que é mais poderoso do que o câncer, que é mais poderoso do que a paralisia, que é mais poderoso do que a lepra. Mas é isso que está acontecendo hoje? Uma irmã veio me dar a paz do Senhor com o cotovelo, com medo. Ela acha que eu estava leproso, com doença. Se eu tivesse com coronavírus, com doença, com câncer, quem tem Espírito Santo não tem medo de doença, ele abraça a pessoa e a doença morre. A doença morre. Agora, quando você vê um crente se tocando com medo e fecha igreja, caiu a máscara. Caiu a máscara, são falsos profetas, são mentirosos, não estão falando verdadeiro evangelho. E sabe por que não pregam o verdadeiro evangelho? Porque suas próprias esposas são as primeiras a não ter exemplo para a igreja. Olha o que aconteceu no Camboriú. Veja a notícia aí do Brasil e do mundo, os escândalos partindo de dentro das igrejas evangélicas. Pastores transformando a igreja em ringues de boxe. Pastores consagrando vassoura. Consagra agora. Bora. Abre os tempos. Consagra o povo aí para esse coronavírus ir embora. Deus é maravilhoso. Eu sabia que de alguma forma Deus ia tirar a máscara desses falsos profetas que fazem da obra meio de sobrevivência porque não querem trabalhar. Olha aí. Um vírus. Deus é poderoso. Um vírus permitido por Deus foi o suficiente para Deus provar que o evangelho que estão pregando é falso. Porque o verdadeiro evangelho abraça o canceroso,
abraça o leproso e a lepra morre. Aí os crentes, não, bota álcool na mão e a paz do Senhor com o cotovelo, não me toque, para não pegar a doença, não me toque. Você está servindo a quem? A um Deus fraco? A um Deus que é mais fraco do que as doenças? Jesus disse que no nome dele, nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Jesus, com uma palavra, ele curou 10 leprosos. Ressuscitou morto. E ele disse que esses sinais iam seguir a igreja que estivesse pregando o verdadeiro evangelho. Se os sinais não estão seguindo a sua igreja, o evangelho que é pregado lá é falso. Está comprovado. Por que fecharam os templos? Com medo de quê? De um vírus. O vírus é mais poderoso do que Deus? Então, o Deus que você serve não é o Deus da Bíblia. Foi caído a sua máscara e comprovado. Você fechou a igreja, porque você sabe da vida de pecado que você carrega e que você não tem autoridade sobre os espíritos de demônio, você não tem autoridade sobre as doenças e você sabe que muitas podridões que estão debaixo do pano impede do Espírito Santo lhe usar. Por isso é obrigado a fechar os templos, porque senão vão passar vergonha. Agora seria a hora dos pregadores ururu, roda peão, aparecer. Cadê esses pregadores? Cadê os pregadores aí que desafiam o diabo? Vou colocar o diabo nos meus pés, vou pisar na cabeça de Satanás. Você não pisou nenhum vírus? Você vai pisar na cabeça de Satanás? Foi provado. Deus permitiu um vírus espalhar no mundo para provar para o Brasil e para o mundo que o evangelho que estão pregando é falso. O verdadeiro evangelho transforma dentro e fora. Neste evangelho falso, que as pessoas se parecem com o mundo, não. Crente jogando bola, crente bebendo cachaça, crente usando roupinhas curtas, crente indo para a academia mostrar suas vergonhas para os mastros, esposa de pastores com as unhas pintadas, cabelo pinicado, roupinha curta, pastores andando de bermuda no meio da rua, não ora, pastor não ora mais, pastor não busca mais a Deus. Entendeu? Os crentes tudo doente, o pastor não entra em campanha de oração, ele passa o dia todinho, ó, sabe como? Ó, canal de assinatura, assistindo. Entendeu? Porque não tem compromisso com Deus. Então, se você, meu irmão, ainda não aceitou Jesus como Salvador, e se você é novo convertido, procure descobrir como era o Evangelho há mais de 50 anos atrás. Porque este Evangelho que vem sendo pregado no Brasil e no mundo hoje é um falso evangelho mentiroso que não transforma a vida de ninguém. Evangelho hipócrita, falso, que não transforma a vida de ninguém. Você leva um paralítico, vocês estão pregando verdadeiro evangelho? Pois leva um paralítico, o paralítico tem que levantar. No verdadeiro evangelho, o paralítico levanta, o cego enxerga, mudo, tem que falar. Se isso não está acontecendo, vocês não estão seguindo o verdadeiro evangelho. A igreja ela tem que ser conhecida como pregadora da verdade e os sinais têm que acompanhar a igreja verdadeira. Se os sinais não acompanham, é porque a sua igreja não está seguindo o verdadeiro evangelho. O seu pastor não está lhe ensinando o verdadeiro evangelho. Então Deus está nos chamando para um arrependimento global. Deus está nos chamando para se arrepender de verdade. Nós temos que voltar a ser crente. Nós temos que aceitar Jesus de novo. Nós, eu, você, todos nós temos que aceitar Jesus de novo e voltarmos a seguir o verdadeiro evangelho, porque Deus provou para o mundo que o evangelho que vem sendo pregado no Brasil e no mundo é falso. É falso. Em vez de vocês abrir os templos e encarar o coronavírus e mostrar para o governo que no meio evangélico Deus está no nosso meio, foi o que vocês fizeram? Fecharam os templos e provaram para o governo que no nosso meio Deus não está. Se Deus estivesse no nosso meio, nós íamos mostrar para o governo
Enquanto as pessoas estariam morrendo, estaria se cumprindo o que diz o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. O mundo ia ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E sabe o que os crentes fizeram? Em vez de provar a diferença, fecharam os templos. Essa é a diferença? Dá vontade de rir, dá dor de barriga. Essa é a diferença? Era para as pessoas estarem sendo desenganadas pelos médicos e trazendo as pessoas para as igrejas evangélicas. Mas os crentes são os primeiros. Não, Pai do Senhor, cotovelo. Pai do Senhor, não trisca anel não, que vai passar coronavírus. Caiu a máscara, viu? Graças a Deus caiu a máscara. E você, desta vez, só não enxerga que este evangelho que vem sendo pregado é um falso evangelho, se você não quiser. A igreja verdadeira, ela deve ser acompanhada de sinais. Os sinais seguirão aos que crê. Não é quem diz crer, é quem tem Deus de verdade. Por que as igrejas evangélicas estão fechadas? Porque Deus não está nessas reuniões falsas de fariseísmo e de hipocrisia. E Deus provou que o que vem sendo pregado no Brasil e no mundo, nesse pleno século XXI, é um falso evangelho. Que através disso nós venhamos se converter, nós venhamos buscar a Deus mesmo de verdade, nós venhamos olhar para Cristo.